Deus abençoe a todos. O meu nome é Marcos. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Sonhos de Profeta. Meus irmãos, essa aí que vocês estão vendo na tela, essa é a missionária Clarice. Veja bem, irmãos, como é forte isso que vocês vão ver aqui. Está se cumprindo hoje em nossos dias. O que vocês vão ver agora aqui, irmãos, foi dado a essa irmã. Deus mostrou isso a ela há 20 anos atrás e ela gravou esse vídeo agora há poucos dias, porque ela tem total entendimento que isso está se cumprindo em nossos dias, está se cumprindo com esse governo global que está implantando a moeda digital, o Drex, que vai ser implantado logo logo. Veja o que Deus já tinha mostrado a ela. O dinheiro de papel, irmãos, irá acabar. Isso não é teoria. O dinheiro de papel vai acabar, já está se falando nisso. Eu não sei se vocês ouviram falar do Drex, mas vejam o que Deus já tinha mostrado a ela há 20 anos atrás. E depois desse vídeo, veja o outro vídeo que vai explicar tudo isso que ela está dizendo sobre o Drex. É muito forte, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos, a todos os inscritos. Eu me chamo Clarice, sou missionária, moro aqui no estado de São Paulo e já há alguns anos servindo ao Senhor Jesus, já há alguns anos na batalha. Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive em sonhos. Irmãos, eu quero dizer que já fazem quase 20 anos, o Senhor se agradou de mostrar para mim algo em sonhos e vejo que isso está muito próximo a acontecer. Eu estava passando por uma luta, por uma dificuldade muito grande na minha vida e orando, buscando ao Senhor, praticando a palavra de Deus, congregando, cultuando a Deus. Eu estava, irmãos, na peleja e o Senhor me visitou em sonhos à noite. E eu tive um sonho em que eu estava caminhando na avenida principal do bairro onde eu morava. E estava indo para a igreja cultuar o Senhor na Assembleia de Deus, onde cultuo o Senhor até hoje, nas Assembleias de Deus. E ali, irmãos, eu via muitos irmãos comigo naquela mesma avenida, que era realmente a avenida principal do bairro, onde para chegar na igreja que ficava em outro bairro próximo, nós tínhamos que atravessar a avenida. E ali nós indo para a casa do Senhor, eu e mais alguns irmãos comigo, quando de repente pessoas amotinaram nas calçadas, nas esquinas e começavam a nos xingar, a nos depreciar e a falar palavrões. E muitos mais enfurecidos pegavam até em pedras para nos atingir. E nós continuava caminhando em direção à casa de Deus. E naquele momento eu chorava muito e dizia: Senhor, até quando vamos suportar isso? Até quando vamos passar por isso? Eu andava e chorava em direção à igreja. E aqueles irmãos de várias denominações também caminhando comigo, indo buscar o Senhor na casa do Senhor. Eu via ali irmãos de várias denominações. E aqueles irmãos também caminhavam e choravam. Nós estávamos sendo perseguidos. Eu entendia que nós estávamos passando por uma perseguição muito grande. E ali, irmãos, no bairro onde eu morava, pessoas que eram conhecidas, que eram vizinhas, mas eu via essas pessoas enfurecidas contra a igreja, contra os cristãos, contra os crentes em Jesus Cristo, contra os evangélicos. E nós andando e chorando, quando eu olho para o chão, eu vejo, irmãos, ali no chão, notas de R$1. Os irmãos se lembram muito bem que quando foi lançado o R$1, eram notas de R$1. Eu via notas de R$1 sendo lançada ao chão, jogadas, espalhadas no chão. Era uma nota verdinha, muito bonita, e tinha notas novas. Eu disse: meu Deus, embora esse dinheiro não vale mais nada, mas eu vou pegar uma nota dessa e vou guardar de recordação, porque é uma nota muito bonita. E eu me abaixava, pegava notas de R$1 e guardava como recordação, como lembrança do dinheiro físico. Os irmãos estão entendendo? Eu guardava. E então, andando e chorando, indo em direção à igreja. Um detalhe, irmão, eu tinha plena consciência que o governo que governava o Brasil era esse governo que está agora. Agora só tem um detalhe, irmãos. Isso já fazem quase 20 anos, ou 20 anos já se passaram dessa visão em sonhos. Quando esse governo pleiteou pela primeira vez o cargo da presidência e não ganhou, eu disse: meu Deus, então não é agora que vai se cumprir esse sonho. Passado alguns anos, o governo pleiteou e ganhou a eleição. E eu imaginava que fosse cumprir naquela época. Não cumpriu. Passaram-se muitos anos, mais alguns anos. E agora é esse mesmo governo que está governando o país. Os irmãos estão entendendo o mistério? Então, irmãos, quando eu via a grande perseguição e aflição contra os cristãos, os verdadeiros servos do Senhor, eu então começava a chorar e falar com o Senhor: até quando o Senhor nos suportar e passar por isso?
mas não parava de caminhar para a casa de Deus. Já disse aos irmãos que via as notas do dinheiro físico, real, lançado fora, sem valor algum nos pontos de ônibus, jogado nas calçadas. Não tinha valor, era como um papel. E então, no momento que eu disse isso, os meus pés foram sendo elevados da terra, elevados do chão. E eu tive plena consciência que eu estava sendo tirada da terra, mas eu não tive medo, não me assustei, eu me alegrei muito, meu coração se encheu de alegria e eu comecei a dar glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, eu vou ver Jesus agora. E comecei a ficar muito alegre, muito feliz e fui subindo. Comecei a sair da terra lentamente, mas depois fui ganhando mais força, mais rapidez. E fui subindo. E uma alegria incontável, indizível, tomou conta do meu coração. Muita alegria mesmo, muita alegria. Eu não tive medo e não tive preocupação alguma. Eu só pensava que eu ia encontrar Jesus e que eu ia chegar ao céu. E naquele momento, irmãos, eu fui subindo com muita alegria. E quando eu olhei para trás, Quando eu olhei para trás, eu vi a terra como o tamanho de uma bola de futebol. Não mais do que isso, muito pequena. Eu vi o planeta Terra como uma bola de futebol lá atrás, ficando bem para trás. E então eu tive o entendimento que eu estava sendo arrebatada e adeus planeta Terra. E ali, irmãos, eu não vi o céu, eu não vi a porta do céu. Se eu falar para os irmãos que vi anjo, que vi porta do céu, não vi. Nessa revelação eu não vi nada disso. Somente eu vi que eu estava chegando muito perto das estrelas. Muito perto das estrelas. E já era noite, porque nós estávamos indo para o culto à noite, cultuar ao Senhor. E quando eu vi que estava muito perto das estrelas e muito alegre, então eu despertei daquele sonho e pude entender que era um sonho, a qual o Senhor me mostrava o que estava por vir. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes. Primeiro detalhe, havia uma perseguição muito grande contra a igreja, a ponto de pessoas conhecidas estarem enfurecidas contra os cristãos verdadeiros. Havia também, irmãos, a desvalorização da moeda, do dinheiro físico. Era real, só que o real estava jogado no chão, sem valor algum. Eu via notas verdinhas de R$1 jogada no chão, sem valor algum. E eu tinha consciência também do governo que estava governando o país. Isso, irmãos, já se fazem quase, ou se não, 20 anos. Porque infelizmente eu não tive o entendimento para anotar esse sonho, mas eu me lembro de cada detalhe, mas eu não anotei a data. Mas pelo tempo, já se passaram 20 anos, né? Então, irmãos, ou quase 20 anos. Eu quero dizer para os irmãos que agora eu estou entendendo que com essa mudança no dinheiro, que o dinheiro vai perder o valor, será o Drex, o dinheiro digital, a moeda digital. Eu estou entendendo, irmãos, e que realmente isso está muito próximo de acontecer. Eu quero dizer para os irmãos que eu não tinha intenção alguma de gravar esse testemunho, mas o Senhor me incomodou. Já fazem alguns dias que eu estou muito incomodada para gravar esse testemunho, e eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido em sonhos e Deus me revelou. Tem que falar. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que vamos estar atentos, vamos estar alerta, porque o arrebatamento da igreja está muito perto de acontecer. Eu peço a você que não aceitou Jesus Cristo, que aceite-o como seu único Senhor e Salvador. Entrega a sua vida para Jesus, para escapar da ira futura, do que está para acontecer na terra. A ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra. Você que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor ainda procura a 100ª ovelha. As 99 estão no aprisco, você é a 100ª. Volta para Jesus hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, hoje não endureça o teu coração. Volta para o Senhor. Em nome de Jesus, escapa-te por tua vida. Escapa-te. Eu quero dizer para os pastores que preguem a verdade, e para os irmãos que têm os seus canais no YouTube ou em qualquer outra plataforma digital, pelo amor de Deus, pregue a verdade, fale a verdade, doa quem doer, mas pregue que Jesus está voltando. Porque agora, irmãos, eu vejo que está tudo para acontecer. O dinheiro vai ser tirado de circulação, como eu via na revelação. O governo é este mesmo governo que voltou ao poder depois de muitos anos. Era esse governo que eu via governando o país. É tanto, irmãos, que quando aconteceu desse governo voltar ao poder, eu me lembrei do sonho imediatamente. Não acontece nada, irmãos, sem a permissão de Deus. Foi Deus que permitiu, não tenham dúvida disso. Outra coisa, irmãos, a aflição, a perseguição contra a igreja, contra os cristãos verdadeiros era muito grande. Mas como eu e outros continuávamos a caminhar para a casa do Senhor, então não pare de caminhar. Continue caminhando, continue adorando a Deus, dando glória. Não pare, não desanima. Você que faz a obra, continua fazendo a obra. Não pare em nome de Jesus, não pare. E eu quero dizer para os irmãos que em meio à guerra, à batalha, à peleja,
a perseguição, Jesus Cristo arrebata a igreja, porque eu senti isso, eu vi. E a sensação de ser arrebatado, eu passei por isso em sonho, é maravilhosa. Eu tinha plena consciência que eu estava sendo arrebatada, que eu estava deixando esse mundo. Eu estava numa alegria muito grande. Irmãos, só vai ser alegria, como aquele louvor que diz só vai ser alegria. É verdade, irmãos, só vai ser alegria. Então se esforça, você que está fraquinho na fé, se esforça para encontrar com Jesus. Você que está lutando com vício, com pecado, abandone, não vale a pena perder o céu, não vale a pena. Largue tudo, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente. Vocês jovens e adolescentes que são muito suscetíveis à vaidade, às coisas desse mundo, ao glamour que esse mundo mostra, que é pura ilusão. Deixe tudo isso para trás. Seja fiel ao Senhor. O arrebatamento está para acontecer. Está para acontecer. Eu participei disso, irmãos, e via quando tudo aquilo acontecia. E eu era levada aos céus, eu olhava para trás e via a terra muito pequenina ficando para trás. Eu já estava muito longe, nas alturas, a encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus abençoe os irmãos, que este testemunho sirva de alerta para a tua vida, sirva de confirmação para suas convicções, de fortalecimento para a tua fé. Não desanime, já estamos chegando. Canaã é logo ali. Meus irmãos, agora vejam esse vídeo para que você possa compreender perfeitamente do que se trata tudo isso. Veja isso. Não consigo acreditar que não tem quase ninguém falando disso. Nós estamos prestes a viver o maior controle sobre o teu dinheiro, o que você deve gastar e o que você vai gastar de toda a história. A gente está falando aqui do Drex, a nova moeda digital que vai ser implementada agora. São 3 fases para que ela seja implementada no Brasil. Já se passaram por 2 e agora em 2025 isso vai acontecer. O que eu quero dizer aqui para você é, o governo criou uma moeda onde ela vai te controlar. Uma moeda essa que é perigosíssima e eu vou te contar mais sobre. Eu adoraria que fosse uma teoria da conspiração, né? Não é o que estou falando. É realmente algo que vai acontecer e que está acontecendo. Se liga. Sobre a justiça tributária. A implementação do Drex permitirá um controle mais rigoroso sobre a arrecadação tributária, combatendo de forma eficaz a sonegação fiscal. Através da rastreabilidade digital, seremos capazes de monitorar transações com maior precisão, assegurando que todos os recursos devidos ao erário público sejam devidamente recolhidos. Mas antes de eu te mostrar mais detalhes desse plano do governo para realmente ter controle de tudo, eu preciso te explicar o que é o Drex. O D vem do digital, o R vem de real, o E significa eletrônico e o X eles dizem que é para dar um ar de modernidade, assim como o Pix também. Acontece que o Drex é a obra do governo onde eles vão te controlar, onde eles podem saber o que você está gastando, aonde você está gastando, o que você vai gastar, o que você pode gastar. É algo onde você está sendo vigiado o tempo inteiro. E seria bom se fosse apenas isso, né? Mas o buraco é mais embaixo. Eu vou te contar tudo o que pode acontecer e literalmente, cara, se você sabe a verdade te liberta, tá? Tem muito influenciador por aí contando mentira, falando que o negócio vai ser bom, pelo contrário. Não tem nada bom aqui. A gente tá falando de o fim da liberdade e não só do teu dinheiro, como de várias por trás de tudo. E eu vou te explicar. Mas antes vamos falar de uma invenção muito boa do governo. Dia 5 de outubro de 2020, o governo ele cria o Pix, o pagamento instantâneo. Foi um sucesso. As pessoas começaram a usar e perceberam que é algo excelente. O pagamento é instantâneo, você tem o dinheiro na hora e simplesmente você não precisa esperar absolutamente nada. Não precisa pagar taxas pro banco, é totalmente de graça e foi uma invenção muito boa. E só pra você ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano já foram realizados mais de 29 bilhões de reais em transações no Pix. Então, foi algo que realmente ajudou. Só que o Pix ele veio com uma ideia de governo ter mais controle sobre suas transações. Tanto que hoje o governo consegue saber com mais precisão, mas nem tanto assim. Porque o Pix, como ele foi feito na correria, como ele foi feito com algo que era para solucionar grandes problemas e realmente ajudar o povo brasileiro, então o governo ele teve mais controle, só que foi aquele controle ok, que você consegue entender que é justo. Só que o Drex não tem nada de ok. Ele veio simplesmente para ter controle total sobre você. O quanto você gasta, como você gasta, até onde você vai gastar. No Brasil existe uma lei prevista na Constituição, lei essa bem antiga, sobre o sigilo bancário, onde todas as instituições financeiras elas precisam ter os seus dados bem protegidos. E os seus dados eles não podem ser enviados para qualquer pessoa, nem até mesmo para o governo, onde eles só podem ter acesso por meio de um mandato ou alguma coisa bem específica, onde precisa ser bem explicado para que aquele acesso seja feito. Ou seja, o Drex arruma
arrumou um jeito de pular essa lei. Até porque esse ano o STF estabeleceu um precedente para eliminar o sigilo bancário em algumas ocasiões. E, por exemplo, o Drex é uma delas. Resumindo, o Drex ele vai ser uma moeda digital governamental, ou seja, uma moeda do próprio Brasil, onde você vai transacionar com ela. É como se fosse o Bitcoin brasileiro. É até estranho falar isso, né? Nós já vamos falar do quanto isso pode impactar a tua vida e como isso é perigoso. Mas antes, eu quero te explicar por que o Bitcoin tem a ver com isso, tá? Quando o Bitcoin surge, né, as criptomoedas, ou seja, as moedas descentralizadas, os governos do mundo inteiro começaram a ver a sua autoridade caindo aos poucos, ou seja, como se estivesse escorregando da sua mão. Porque as pessoas compravam moedas como essa, e estão comprando até hoje, compram Bitcoin, compram várias criptomoedas que existem, e acabam que o governo não consegue ter acesso a tudo, quanto eles estão gastando, aonde está sendo gasto e etc. Então, vendo isso, eles precisavam de alguma forma ter a sua própria moeda digital, de uma forma totalmente centralizada, que soubessem aonde está sendo gasto esse dinheiro. Da mesma forma do Bitcoin ou das criptomoedas, por exemplo, só que do governo. Olha que estranho. A China em 2020 foi a primeira a implementar isso com o Yuan digital. Então, no caso, eles pegaram a moeda deles, transformaram em digital, assim como o Drex está sendo feito aqui, e as pessoas puderam transacionar C e somente C com isso, trazendo novamente o controle total para o governo. Só que diferente das criptomoedas, quando você compra um Bitcoin, por exemplo, a gente sabe que só haverá no máximo 21 milhões de Bitcoins no planeta, ou seja, não tem como ter mais do que isso. Existirá um ano que só vai ter 21 milhões de Bitcoins. Agora, no caso do Drex ou do Yuan digital, não existe, né, esse limite. É uma moeda totalmente inflacionária, não se sabe quanto tem e nem nada do tipo, ou seja, a ideia foi a mesma, mas a execução não foi nada igual. Agora a gente vai para um ponto muito importante. O que o governo vai ter acesso com a tua utilização no Drex? Presta muita atenção. Número 1, detalhes de onde está sendo gasto, com o que está sendo gasto e se vale a pena aquilo ser gasto. Ou seja, o governo vai saber aonde você está gastando, qual o raio de quilômetro que você está fazendo aquilo, ou seja, o governo vai saber exatamente o lugar que você está gastando, o produto que você comprou, como aquilo está sendo utilizado e se aquilo realmente é bom para você ou não. Tanto que uma das propostas do Drex, o pessoal do Bolsa Família não poderá gastar o seu dinheiro com apostas online. E aí você olha assim e fala, pô, mas isso é bom, porque tem muita gente viciada, ainda mais o pessoal do Bolsa Família. É, isso é verdade. Só que agora imagina o governo determinando o que é bom ou o que não é para você. Vocês entendem quanto isso é perigoso ou não? Número 2, o governo também pode ter acesso a um limite na onde você deve gastar, em setores que você pode gastar. Eu vou dar um exemplo aqui na pandemia. Imagina que se na pandemia não existisse o Pix e sim fosse o Drex, por exemplo. O governo poderia muito bem interromper todo o teu gasto com o teu dinheiro, né, em alguns supermercados e deixasse só naquele raio de 5 km. Ou seja, você não poderia comprar nada, você não poderia viajar nem nada do tipo. O que você deveria ter gasto era ali na sua região e com alimentos. Então isso aconteceu bastante na pandemia, onde o governo falava, olha, pessoal, tenta não gastar com aquilo, né, vai com isso aqui. Só que com o Drex não existe sugestão, ou é aquilo ou é aquilo. Vocês estão me entendendo ou não? O governo também pode estabelecer um limite de validade para o teu dinheiro. Imagina que você tem um limite para gastar aquele valor para que a economia gire, né, para que realmente você não atrapalhe a economia, para que aquela moeda digital lá não fique presa. Então, ó, você tem uma validade que você pode usar esse dinheiro aqui. Sim, isso pode existir, é algo totalmente possível, porque não existe sigilo sobre isso. É algo que o governo tem total liberdade para tirar a tua liberdade. A quarta coisa que o governo pode fazer, isso aqui é impactante, de congelar sua conta por qualquer suspeita. E aí você vai falar, mas Thiago, hoje já é assim, né? Não, precisa passar por várias coisas. Começa a nossa lei da instituição que prevê o sigilo bancário. Então, para que você tenha uma conta congelada, várias coisas precisam acontecer. Ou seja, muita comunicação precisa ser feita, o Banco Central com uma instituição financeira com o governo e tudo mais, isso acontecer para que você tenha uma conta congelada, alguma suspeita seja bem evidente para que isso aconteça. Só que com o Drex, seja você um opositor do governo, você já poderá ter sua conta bloqueada. E isso você sabe que já está acontecendo no Brasil. As pessoas que se opõem ao governo e têm alguma relevância, muitas delas já foram até presas e isso está acontecendo. Agora imagina com um único botão o governo conseguir congelar todas as suas contas. Só para você ter uma ideia, isso é tão perigoso que até o direito de ir e vir pode ser afetado com o Drex. Imagina o governo determinar que você só pagará o pedágio, né, de determinados lugares. Isso pode acontecer. Então, é um mundo de coisas que podem acontecer quando você não dá limites a algo que deveria ter limites. Saca ou não? Resumindo, o governo ele pode ter o controle total. Mas o que nos interessa aqui é que quando isso vai ser implementado, como será e etc. Eu sei que muita gente vai falar, mas eu vou usar a boa e velha nota, né? Que eu não sou idiota, eu não vou usar essas coisas, eu vou usar o dinheiro vivo. Ah, é?
Se liga. O projeto de lei número 4068/20 determina a extinção do papel moeda no país, pelo texto em transição da Câmara dos Deputados. Todas as transações financeiras ocorrerão apenas em meio digital. Será permitido a posse de cédulas para fins de registros históricos, ou seja, o real em moeda, como você conhece, ou como em papel e etc., ele deixará de existir para que você possa transacionar com outras empresas. Você vai poder utilizar em um cartório ou alguma coisa do tipo, saca? Então, querendo ou não, você vai utilizar o Drex. Mas, como eu estava te falando, como que ele vai ser implementado? Quando vai ser? No começo do vídeo eu te expliquei que o Drex está na segunda fase de teste de 3 fases. Ou seja, a última fase de teste dele vai ser em 2025, no mesmo ano que ele vai ser implementado. Ele vai ser implementado aos poucos e ao longo do tempo vai ser apenas ele, assim como em alguns países, como a China, por exemplo. Então eu quero que você entenda que o governo ele nunca faz algo para que no outro dia já seja implementado. Isso causaria um alvoroço, as pessoas ficariam loucas e eles teriam que voltar ao tempo. Mas é sempre aos poucos. Desde o ano passado já está se falando muito sobre o Drex. Tinha começado a sua primeira fase de teste. A gente está na segunda, ano que vem a terceira e já é a implementação. Então no começo existirão ainda outras coisas como o Pix e ao longo do tempo o Pix vai sendo desativado, assim como as células também e haverá apenas o Drex. Bom, Thiago, mas não é justo. É melhor também você falar as coisas boas? Então eu vou falar algumas coisas boas aqui. Mas eu acredito que elas não compensem o risco que existe. Algumas das coisas boas que existem é que estelionato, golpes e etc., o governo vai poder devolver esse dinheiro assim que for provado. Mas a gente está no Brasil e geralmente essa galera sai impune, dá até raiva, né? Mas enfim, é uma das coisas boas. E tem muito influenciador por aí vendo isso como algo bom, algo excelente, vai vir para mudar. Mas a gente sabe que não. É algo que, quando é nossa liberdade que está em jogo, nada é negociável. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, tentei trazer todas as informações bem importantes. Deixa teu like, se inscreve nesse canal e manda esse vídeo para alguém da tua família que precisa saber disso. Mas manda mesmo, porque provavelmente esse vídeo ele não vai repercutir assim como outros vídeos aqui. Você precisa compartilhar para que chegue a outros. Meus irmãos, aí está o vídeo, né? Não resta dúvidas. Isso tudo faz parte da Agenda 2030, o governo mundial, o controle total que será usado na grande tribulação. E tudo caminha a passos largos e tem pessoas que estão dormindo, tem pessoas que não acreditam que nós estamos no fim, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, veja que o Drex é perfeitamente o que a irmã tinha visto. O dinheiro de papel, a cédula, a moeda, ela irá acabar. Não será como hoje, que existe o Pix, mas também existe a moeda, existe o papel, pois será 100% dinheiro digital. Não existirá moedas, exatamente do jeito que ela viu. E Deus disse a ela que quando isso acontecesse, estaria perto do fim, estaria perto do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.